é que a gente entende a complexidade da decisão de regular um mercado, né? De se intervir, às vezes, no limite de até proibir alguma atividade. E essa decisão ela precisa ser pautada em evidência, né? E evidências quantitativas, causais, tentando investigar tudo o que pode acontecer naquela sociedade, naquela economia. A gente sabe que ninguém tem bola de cristal, então, por isso que as evidências se tornam tão importantes para essa decisão tão crucial e tão sensível. Vou passar, então, para a gente entender a motivação do nosso estudo como entidade representativa do setor terciário brasileiro, né? E aí destacando aqui o varejo. O crescimento dessas apostas de cota fixa chamou a atenção da Confederação, com a quantidade de discussões e pesquisas auxiliares que começaram a surgir. Efeitos de cancelamento de matrícula de ensino superior, efeitos de inadimplência em plano de saúde, o perfil de baixa renda e o perfil de mulheres apostando excessivamente nessas apostas. E a gente sabe que esse perfil da baixa renda e do público feminino tem uma correlação muito elevada com os gastos e os programas sociais, dado que elas são preferenciadas no recebimento, né, na gestão desses recursos. Então, isso tudo começou a chamar a nossa atenção e um fator que foi crucial para a decisão de estudar foi a diminuição do desempenho do varejo nacional. A gente começou a ver que tinha algo acontecendo que não estava seguindo o script que era esperado na atividade econômica e do nosso setor. E aí, quando a gente fala aqui dessa possível interferência e do impacto no varejo brasileiro, a gente não está falando de um setor isolado que produz sozinho. Toda vez que o varejo deixa de faturar ou a sua dinâmica é afetada, na verdade, o que foi impactado é o padrão de consumo das famílias brasileiras. O consumidor, a família, o seu João, a dona Maria, ele não consome direto da indústria, ele não consome direto do campo onde produz. Todo o seu consumo é feito via o varejo, seja em supermercados, hipermercados ou qualquer tipo de outro estabelecimento. Nos últimos 12 meses, chamou a atenção que a gente pode ter um gasto em apostas entre 68 e 240 bilhões de reais pelas famílias brasileiras. Essa variação tão grande, ela chamou nossa atenção, inclusive pela dificuldade da gente ter certeza absoluta do quanto que as famílias estão apostando, dada a fluidez do mercado digital e a dificuldade de se controlar. Em termos representativos, isso representa já 2,2% do gasto das famílias, do PIB brasileiro, pode representar já 2,2% do PIB, 3,4% do consumo total e pode chegar a uma representatividade de 77% da massa salarial brasileira. Ou seja, pode ter família brasileira que está botando 100% quase da sua renda em apostas na modalidade online. Então, a gente foi em 3 linhas de atuação para tentar desvendar todas as particularidades desse efeito desse mercado. O primeiro é uma análise que a gente chama na economia de equilíbrio geral. Então, vamos tentar simular tudo o que está acontecendo hoje com essas premissas e ver como que seria um novo cenário de equilíbrio, qual que seria a nova realidade do país se esse cenário de apostas se permanecer e for mantido do jeito que está. O segundo foi entender se tem um efeito sobre o faturamento e o desempenho potencial do mercado varejista, dado que é por onde as famílias executam o seu perfil de consumo. E aí, por fim, impactos causais econométricos que a gente fala para a gente buscar entender se realmente o efeito daquela aposta, do excesso de gasto, realmente causou, efetivamente, descontando todos os outros efeitos que pudessem gerar confusão na análise, se ele realmente gerou um impacto sobre indicadores de bem-estar das famílias brasileiras. O nosso grande problema aqui, nessa dificuldade dos estudos, é, primeiro, a baixa governança e a dificuldade de se confiar nos valores. A gente sabe que as famílias já estão apostando algo próximo de 240 bilhões de reais do PIB. O quanto volta desse dinheiro, a grande verdade é que a gente não faz a mínima ideia, porque toda a governança instalada nessas plataformas são sediadas em paraíso fiscal. Então, a gente já tem uma baixa governança da forma como o mercado digital funciona. É difícil regular o digital que é sediado no país. Quando esse digital é sediado fora do país e em paraíso fiscal, é 10 vezes mais difícil. Então, a gente tem uma grande sensibilidade em lidar com esse efeito de retorno dos valores apostados. E aí, para tentar entender todo o impacto, a gente simulou diversos cenários que variam desde 24 bilhões de reais de apostas até 240 bilhões de reais, tentando trazer o melhor e o pior cenário
dado o efeito das apostas. Sobre a inadimplência, e aí aqui buscando o efeito da causalidade, descontando todos os fatores de confusão, né, que pode trazer nos dados, a gente identificou uma causalidade que em 2024, 1,3 milhões de brasileiros se tornaram inadimplentes. A inadimplência, ele é o pior cenário possível que a gente pode ter no quadro de endividamento, que é quando a família deixa de ter condições de arcar com seus compromissos, ou seja, ela deixa de pagar aquela conta e está inadimplente, ela está atrasada com essa situação. E nas nossas pesquisas, a gente tem uma pesquisa mensal que a gente roda mais de 18 milhões de questionários pelo Brasil inteiro, divulgada mensalmente, a PEI, que é a pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores e das famílias, onde a gente destacou que quem vem aumentando a sua inadimplência é a faixa entre 0 e 3 salários mínimos de renda. Então aqui tem uma preocupação extra, porque o Brasil tem renda baixa. Toda vez que uma família com renda baixa se torna inadimplente, ela tem uma dificuldade muito grande de sair dessa situação, porque ela não tem espaço orçamentário para lidar com imprevistos. Então isso vai se perdurar por 24, 36, 48 meses em inadimplência, porque não tem de onde tirar esse dinheiro. Na parte de impacto no desempenho do setor, o que a gente viu? A gente conseguiu desagregar e pensar o que seria o setor varejista funcionando de forma perfeita na sua tendência potencial e como foi o real. O real é a linha amarela. O potencial dele, do que se esperaria, dados os fatores de crescimento de renda, diminuição do desemprego, aumento de crédito disponível às famílias, diminuição de juros que a gente teve entre 23 e 24, como que estaria desempenhando? O que a gente viu? Que houve um descolamento entre o faturamento potencial e o real. O que isso mostra? Quer dizer que está aumentando renda, o varejo deveria estar performando melhor, porque as famílias deveriam estar consumindo mais, mas esse dinheiro desapareceu na atmosfera em algum lugar que a gente não sabe. Porque a poupança não aumentou e o consumo está abaixo do que deveria estar. Para onde foi o dinheiro? O que a gente estimou? Que só nesses 8 meses, aqui os dados vão até agosto de 24, o varejo já deixou na mesa que desapareceu na atmosfera mais de 90 bilhões de reais em faturamento. Então esse dinheiro foi parar em algum lugar que a gente não sabe para onde foi. Quando a gente olha a relação entre o consumo, indicador do IBGE, da PMC, em relação ao crescimento da renda disponível das famílias, o que a gente está vendo? Que em 2024, essa relação ela despencou e ela vem aumentando cada vez mais essa taxa de decrescimento. Isso alerta o seguinte fator, que a renda das famílias aumenta, mas o consumo não aumenta na mesma proporção. Ou seja, a família pega a renda extra e leva para outro lugar que a gente perde esse registro. Esse é um sinal que o varejo brasileiro está desacelerando muito e que as famílias estão mudando completamente o seu padrão de consumo porque não estão mais indo para o varejo para consumir e alocar a sua renda. Isso quer dizer que você deixa de consumir proteína, isso quer dizer que você deixa de consumir itens de higiene pessoal, isso quer dizer que você deixa de comprar carro, televisão, celular, vestimentos. O varejo perdeu esse dinheiro e isso ficou em algum lugar da atmosfera que a gente não tem registro. Quando a gente vai para um contrafactual, para sair do dado do IBGE e buscou dados de mercado, usando o índice de varejo da Cielo, por exemplo, a mesma tendência de queda do desempenho do varejo se apresentou, mostrando uma queda significativa aí nos últimos 8 meses, considerando de janeiro a agosto de 2024. E aí, para a gente fechar, o que a gente trouxe como contrafactual? A gente sabe que as famílias querem buscar novas formas de entretenimento. Isso a gente entende, dado o crescimento das apostas. Mas a gente buscou iniciar essa nova linha de entretenimento por um setor muito desafiador e muito fluido, muito difícil de se ver. Em todos os outros países, a modalidade mais clássica do entretenimento de apostas é no cassino físico. E aí a gente destaca aqui a possibilidade da governança mais apropriada. Porque você consegue proibir que menor de idade entre, você consegue criar mecanismos de controle reais para que aquele CPF não saia de uma mesa e vá para outra. Inspirado na própria legislação americana, que já consta no projeto de lei do Senado, você pode criar um 0800 do governo, onde um apostador compulsivo ou a família dele pode ligar e fazer um cadastro negativo daquele CPF, onde todas as empresas estariam proibidas de prestar aquele serviço e todo o agravante da lavagem de dinheiro, né, e de todas essas preocupações de manipulações seriam encerradas porque as empresas estariam oficialmente no Brasil. Só para fechar, a gente ter o impacto aqui econômico de uma modalidade em contrafactual a outra, no cassino online, a gente já está perdendo algo entre 19 e 220 bilhões de reais no PIB brasileiro nesse novo cenário de equilíbrio. Os cassinos físicos, considerando apenas um cassino por estado nas regiões norte e nordeste, como uma estratégia de desenvolvimento regional, a gente teria um efeito positivo de 148 bilhões de reais no PIB.
Em termos de faturamento dos setores, né, de faturamento bruto da economia brasileira, a gente perde hoje no online entre 39 e 364 bilhões de reais por ano. No cassino físico, a gente poderia ter um efeito positivo de 274, porque ele ativa toda uma cadeia hoteleira, toda uma cadeia de varejo e desenvolvimento local que no online feito do sofá da sala é impossível de ser alcançado. Na arrecadação de impostos, os cassinos online, segundo os dados da Receita Federal, eles podem chegar no máximo a 14 bilhões de reais de impacto de arrecadação. No cassino físico, a gente tem uma expectativa de 37 bilhões de reais de arrecadação entre todos os impostos. Só a CID Jogos, que seria um novo tributo criado pela legislação proposta no Senado Federal, a gente teria uma arrecadação em média de 20 a 22 bilhões de reais por ano. Para entender, isso é 90% do déficit fiscal projetado para 2024 da economia brasileira. Então, talvez a forma de solucionar grandes problemas possa ser você regular setores liberando o mais tradicional, o que os outros países fizeram buscando a boa experiência. E para fechar, em termos de geração de emprego, o cassino online não ativa massa de empregados no Brasil, sejam CLTs ou estatutários. Nos cassinos físicos, a gente tem uma expectativa de mais de 1 milhão de postos de trabalhos oficiais sendo gerados, dado toda essa ativação da economia regional que um cassino físico poderia trazer. Então, a gente traz esse destaque para mostrar que tem saída, que está tendo efeito negativo nos setores econômicos, e esses números vêm só piorando mês após mês com esse agravante, esse crescimento descontrolado dos cassinos online. Agradeço a atenção, peço desculpas pelo tempo, muito obrigado.